O maior problema da criação das metas é que a gente sempre inventa metas que a gente não consegue bater. Tá? Você, no início do ano, você cria as metas, tá com todo o gás, chega no meio do ano, tá léguas, longe das metas. Por quê? Porque na criação das metas, você não tinha uma metodologia, uma organização para fazer com que essas metas fossem factíveis, atingíveis, reais. Tá? O que acontece? Quando a gente não faz isso, a gente se frustra. Na corrida de rua, a gente acaba achando que a corrida não é pra gente, desiste, para de treinar, se desmotiva. Mas, na real, todo o problema foi na criação das metas. Então, no vídeo de hoje, eu vou ajudar vocês a criar metas com um guia passo a passo, baseado na literatura e o que vocês precisam fazer para criar metas reais. E olha, eu vou deixar aqui na descrição um guia de graça para vocês baixarem e seguirem aqui comigo para que eu tenha certeza que vocês vão conseguir bater as metas de vocês desse ano. E antes de começar e eu começar a mostrar aqui para vocês, no primeiro link da descrição tem um linkzinho, tá? Vocês vão clicar e vai baixar direto esse guia, tá? Eu criei esse guia, tá? Vocês vão ver que tem uma marca d'água ali, eu coloquei só para caso alguém queira pegar ele e sair vendendo, enfim, mas eu deixei aqui para vocês de graça, não tem login, não tem número de telefone, não tem nada, tá? É simplesmente clicar e vocês vão ter acesso a esse guia, tá certo? Bom, a ideia dele é seguir duas metodologias para ajudar a gente a nos guiar na criação dessas metas, tá? E vocês vão ver que faz muito sentido, tá bom? Então clica aqui e vamos lá para mostrar aqui para vocês o que é esse guia e como ele vai te ajudar. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é, tu vai acompanhar aqui, pode clicar aqui no link aqui embaixo, você pode acompanhar junto com as explicações, que seria ideal, mas você pode baixar, assistir as explicações e depois faz em casa. Você vai ver que vai ser super tranquilo. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, tá? Que eu vou responder, tá? Juro para vocês que eu vou responder. A segunda coisa é se inscrever no canal e deixar seu like, que é isso. Pode clicar, você vai clicar nesse link, você vai ganhar um guia de graça. Não tem que pagar, não tem que botar e-mail, telefone, nada que o pessoal pede na internet. É de graça. É ter. A única coisa que tem de diferente é que o teu vai ter uma marquinha d'água ali só para ninguém pegar e sair vendendo ou sair, sabe, fazendo conteúdo em cima do guia. Só isso. No máximo, é a mesma coisa, tá? É de graça e a única contrapartida que eu espero é só clicar ali no inscrever e no like, tá? Vai me ajudar e também vai ajudar a compartilhar e aparecer para mais pessoas do universo da corrida que precisa desse tipo de conteúdo, tá certo? Bom, vamos lá. Primeira coisa é a primeira fase é diagnóstico. Eu preciso saber aonde eu estou para saber para onde eu vou. Nossa, que baita clichê, né? Mas é mais ou menos isso, tá? Bom, o que é isso? O diagnóstico é eu já corro ou eu estou começando, tá? Se você está começando na corrida, eu já te indico, vou deixar aqui no card, o primeiro vídeo é como começar a correr em 2026, tá? Você vai ver que se você está começando a correr, quer criar uma meta de corrida, clica nesse vídeo, assiste esse vídeo, tá? Ele não vai sair aqui, ele vai ficar aqui no standby embaixo aqui desse vídeo, você não vai clicar e sair, não, ele vai ficar aqui embaixo na lista de reprodução e você vai ver que os dois juntos vai ser excelente. Mas você já corre? Bom, qual que é o teu volume na semana? O que você está fazendo? Ah, eu corro 30 km na semana, corro 20, corro 10. Ah, eu no máximo corro uns 10 km ali, tá? Isso é o quanto na semana, tá? Então pega todos os dias que você corre, calcula e coloca aqui, você vai ter uma noção de como é que tá o seu volume, tá? O quanto você corre. Você tem lesão? É extremamente importante, tá? Porque isso vai guiar muito uma fase, na fase 2 e na fase 3, coisas que são relevantes para quem já se machucou ou está machucado, tá? Bom, principalmente nesse primeiro ano, nesse último ano que passou, nos últimos 12 meses, você já se machucou? Onde você está recuperado, não está? Então, aqui é a parte para colocar, tá? Bom, outra coisa também, tá? Melhor tempo. Se você está buscando corrida para esporte, então você está buscando RP, então coloca aqui, qual é meu RP, meu melhor tempo naquela distância, tá? Sinceramente, eu coloquei aqui para quem quer o objetivo de competição mesmo, tá? Quem não quer, quem quer saúde, quem quer começar a correr, quem quer uma distância específica e tudo mais, não precisa colocar, tá? E
a principal de todas, tá? Essa aqui, quem sabe, seja realmente a principal de todas, é a motivação, tá? Essa parte aqui é a parte mais importante da fase 1, que é para que você quer essa meta? Qual é o objetivo? Tipo assim, ó, o que te move, a motivação para fazer isso? É saúde? Ah, eu quero correr por saúde, eu quero correr para me sentir bem. Beleza, guarda essa informação, tá? Ah, beleza, é para saúde? Pode ser para saúde, tá? Tá liberado, tá? Porque eu vejo na internet um monte de gente, não, porque tem que RP, porque tem distância. Cara, se tu quer correr só para saúde, que ótimo, mas corra só por saúde, tá? E se for trocar as metas, volta aqui para esse guia que está no link da descrição, que eu dei para vocês, e vai lá e cria o seu objetivo para competição, para o esporte, tá? Então, a corrida, ela vai para o viés da saúde e vai para o viés do esporte. Você pode fazer eles das duas formas, mas tem alguns detalhezinhos que é importante, tá? Mas é para saúde, é para esporte, é para competição, é para bater RP, é para correr uma distância específica. Aqui é a hora de você colocar. Por isso que aqui é a parte mais importante, motivação, tá? Bom, fez essa parte? A segunda parte, a segunda fase, ela é a estrutura da meta. É como que eu vou fazer uma meta real e palpável, factível, atingível, tá? Como é que eu faço isso? A gente vai seguir uma metodologia chamada metodologia SMART, tá? Não é de SMART de esperto, e sim SMART da sigla SMART, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai seguir esses filtros. É como se fosse um filtro, uma configuração dessa tua meta, tá? Por quê? Vamos lá, vocês vão entender. Qual a primeira coisa? A tua motivação, tá? Vamos seguir pelo lado da saúde, que vai fazer sentido, tá? Mas você pode ir para qualquer lado. Só porque esse específico ele fica muito mais claro quando é saúde. Tá? Vamos lá. SD specific, tá? Bom, específico. O que é exatamente que você quer correr? Eu quero correr para a saúde. Tá bom, o que isso significa? O que é? Tá? Saúde, ela é uma coisa muito ampla e às vezes ela não é tão palpável. Tá? Então a mesma coisa eu quero performance. Vamos para o lado da competição. Eu quero performance. O que é performance? Tá, aí tá, beleza. Eu espero que você queira correr uma distância específica em algum tempo específico. Tá? Isso, o que eu estou fazendo? Eu estou decodificando aquilo. Tá? Então é para isso que serve essa metodologia SMART. Então o que é o S? É específico. Tá? Eu quero baixar um tempo, eu quero correr uma distância, eu quero fazer número de provas. Eu quero, por exemplo, eu quero para a saúde, mas eu quero correr 10 provas no ano. Opa, agora está especificando. Se bem que não sei se correr 10 provas significa saúde, mas você está entendendo. Então tem que ser específico, tá? Tem que ter algo palpável. Porque aí, junto com a especificidade, ou junto com o específico, a gente vai ter o M do SMART, que é o mensurável. Ou seja, como é que eu calculo isso? Como é que eu sei que eu atingi a meta? Eu preciso saber de alguma forma, tá? Então, no caso da saúde, o meu índice glicêmico melhorou, tá? Ele baixou, tá? Eu tinha o índice glicêmico alto e agora está mais baixo. Os meus marcadores do exame de sangue melhoraram, estavam fora do padrão da normalidade e agora eles estão dentro da janela de normalidade. Pô, isso é mensurável. Isso eu posso mensurar. Minha pressão alta, agora minha pressão está normal. Cara, isso é excelente. Cara, eu ficaria feliz da vida se vocês colocassem um objetivo desse e conseguissem bater. Mas aí que tá, vocês viram que agora está mensurável? Agora vocês conseguem palpar? É isso que eu quero que vocês entendam, tá? Então o S precisa ser específico, tá? Então eu quero para a saúde, mas eu quero melhorar minha pressão arterial. Legal, tá? O que é esse melhorar? Melhorar é fazer ela que estava pressão alta virar pressão dentro, né, uma pressão típica, né, a pressão dentro da normalidade ali. Ótimo,
é mensurável, é palpável, tá? Então, eu quero correr 10 quilômetros, legal, tá palpável, eu quero correr, tá? 10 quilômetros. É isso aí, eu consigo medir, tá? Alcançável. Aqui que a gente começa a pegar o pessoal que começa a falhar muito nas metas. Por quê? Porque o pessoal acha que é invencível, tá? Inabalável. E aí a gente tem que ter uma certa calma. O que que é o A do SMART? É o alcançável, tá? O que que é o alcançável? É, é real? É real atingir essa meta? O que que é isso? É, por exemplo, eu quero correr 10 quilômetros, tá? Beleza. Eu quero correr ele em 30 minutos. Cara, é real eu fazer pace 3? Será que eu consigo fazer isso? Pô, mas eu tô correndo 5:30, eu consigo baixar, sabe, 1 minuto e meio de pace nos 10 quilômetros, sabe? Então, tá, beleza, consigo, mas em quantos anos? Tu entende onde eu quero chegar? Tem que ser alcançável. Eu queria fazer isso, óbvio que eu queria, tá? Mas eu sei que essa meta eu preciso de uns 4, 5 anos para bater. Não é de uma hora para outra que eu vou conseguir fazer isso, entendeu? Então, assim, ó, e olha, eu tô chutando baixo, tá? Eu acho que é bem mais que isso, tá? Precisa ser palpável. Tá? Eu estou começando a correr, eu quero fazer meus primeiros 10 quilômetros. Se tu está correndo 2 quilômetros, cara, tu não vai fazer 10 quilômetros em um mês. Não tem como, tá? Então é isso que eu quero que vocês entendam. O palpável é faça algo que é realista, que dê para chegar, tá? Que eu consiga, de forma segura, sem me estrupiar correndo, fazer aquela distância. Ah, por exemplo, eu corro 5 quilômetros, eu quero fazer 10 quilômetros em 3 meses. Pô, é bem possível. Ah, vai ser bem desafiador, mas é possível em 3 meses dobrar de 3 para 5. Mas fazer de 10 para 21, 3 quilômetros, se tu não tem um pouquinho mais de cante, já começa a ficar um pouquinho mais difícil. Mas é possível. Tá? Eu estou sendo do 0 aos 10 quilômetros em 6 meses, é possível? Para grande parte das pessoas é possível. Tá? Para algumas, se você não tem experiência na corrida, e aqui eu posso até fazer um vídeo. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre o que é alcançável na meta, eu posso fazer aqui. Deixa aqui nos comentários se vocês querem esse vídeo. Porque daí eu tento deixar um pouco mais claro para vocês até onde a gente pode ir, tá? Porque depende de várias coisas. Mas como vocês se conhecem, eu espero que vocês consigam entender o que é alcançável, tá? O relevante do R, do SMART, o que é o relevante? Cara, vale a pena? Tem um motivo plausível para fazer isso? O que é isso, tá? Porque muitas vezes, e atualmente eu tenho visto muito o pessoal fazendo a meta que não é dele. A meta é do colega, a meta é da rede social, a meta é do grupo de corrida, a meta é de um monte de gente, menos a tua. Tá? Por exemplo, eu quero fazer minha maratona. Por quê? Porque os outros estão fazendo ou porque você acha que é relevante para você? Porque se você fizer uma meia maratona, como ela demora um tempo para conquistar, você vai ficar engajado bastante tempo, você vai buscar uma vida saudável, vai fazer um esporte. Se isso faz sentido para você e você tem essa noção, cara, isso é extremamente relevante para ti. Eu vou fazer por saúde, porque eu estou com pressão alta, eu preciso melhor. Cara, isso é extremamente relevante. Mas assim, eu vou fazer uma maratona. Porque eu quero ser maratonista. Por quê? Porque sim, porque é legal. Porra, tu entende onde eu quero chegar? Isso tem que ser relevante, tá? Por que que essa meta importa para ti? Tá? Então, isso é extremamente importante, muito mesmo, tá? É o que vai nortear e vai fazer com que naquele treino difícil, naquele tempo que, não estou encaixando o treino, naquele esforçozinho que tu tem que fazer para bater as metas da fase 3 que eu vou falar aqui para você daqui um pouquinho, é nessa hora aqui que essa relevância ela vai entrar. Pô, por que eu estou fazendo isso? Pô, porque é relevante, porque importa para mim, tá? É importante, desculpa a redundância, mas é importante, tá? E o tempo, tá? O tempo do Smart também, esse daqui, vocês têm que ser sincero com vocês. Porque eu posso falar assim, pô, eu quero fazer uma maratona em um mês. Não vai dar, entendeu? Então, assim, eu quero fazer uma maratona em um ano. Depende. Já correu meia maratona? É possível, sabe?
Ah, eu já fiz umas 5, 6 maratonas, 5, 6 meia maratonas. Pô, extremamente possível, extremamente possível. Ah, mas eu fiz só uma meia maratona, eu quero fazer uma maratona daqui 6 meses. Entendeu? Então, é possível de forma saudável, sabe? Ah, mas preciso de outras informações. Então, por isso que isso daqui é algo que vocês têm que sentar e vocês têm que ser extremamente sincero. Não adianta chegar aqui com a motivação e, pá, vamos lá e vai dar tudo certo, e bem, eu consigo, eu sou fera e, cara, não vai dar. Então, tente ser o mais sincero consigo possível, tá? Ah, eu quero fazer, vamos lá, uma meta que eu tenho, tá? Eu preciso, é legal, né? Eu preciso porque eu não bati essa meta do ano passado, porque no segundo semestre muita coisa mudou e essa meta estava prevista no primeiro ano, do início do ano, e no meio do semestre eu vi que, cara, eu acho que não vou conseguir bater. Lutei até o finalzinho e por segundos não consegui bater, mas faz parte. Então, esse meu primeiro semestre, eu quero fazer o 3 quilômetros abaixo de 12 minutos. Tá? Eu vou conseguir, por quê? Porque eu vou fazer algumas outras coisas na fase 3, que eu vou mostrar aqui para vocês, que me permitem fazer isso. Mas, chegou tão pertinho, por que tu não coloca um mês? Porque não é assim que funciona, entendeu? Eu vou colocar 6 meses, porque a minha meta, essa não é a meta principal, é uma meta secundária. Tá? Então, eu espero que através da meta principal e dos processos que eu vou fazer, eu consiga bater ela de tabela, vamos dizer assim, tá? Com a meta secundária, certo? Bom, então, tendo essa metodologia SMART na cabeça, tá? Sendo específico, se é uma medida mensurável, tá? Se ela é alcançável, se ela é relevante para ti, ou seja, ela é importante para ti e ela tem um tempo, tá? É possível fazer isso nesse tempo, a gente vai para a próxima parte, que é a hierarquia das metas, tá? Que é um sistema bem legal também, que ele se divide essa meta em três, basicamente, tá? O que é essa meta em três? É a meta de resultado, de desempenho e de processo. O que é a meta de resultado? É a tua meta que tu criou no Smart. Então, vamos lá, vamos pegar essa meta? Vamos pensar que essa minha meta ali dos 3 quilômetros em 2 minutos seja a principal? Essa vai ser minha meta. Então, 3 quilômetros... Opa, não vou conseguir fazer isso aqui. Pera aí, aqui, ó. Ó, 3 quilômetros, tá? Em 12 minutos. Tá? Essa aqui vai ser a minha meta. Vai ser a minha meta, tá? Bom, vamos lá. Então, esse daqui vai ser meu objetivo. Então, o que eu tenho que pensar? Bom, o que eu tenho que fazer para que eu chegue nessa meta? Quais são os checkpoints que eu tenho que criar? Bom, no meu caso, eu já cheguei muito próximo, tá? Eu fiz 12,04 esse ano. Sacanagem, né? Fiz 12,04. Então, falta detalhes. Então, quem sabe eu fazer uns 5 quilômetros a 21 minutos vai me ajudar. Por quê? Porque eu vou ter que estender um pouquinho mais, eu vou ter que aguentar um pouco mais a intensidade, eu vou ter que me esforçar em alguma questão. E aí não vale aqui a gente falar muito de tipo de treino, tá? Mas vai, quem sabe, fazer eu empurrar um pouquinho mais a minha resistência, que vai fazer eu tirar esse detalhe. Então, uma meta de desempenho, para mim, pode ser, quem sabe, fazer 5 quilômetros, tá, em 21 minutos, ou 22, tá? Então, é porque eu coloquei agora essa meta aqui, tá? Eu não pensei sobre isso, tá? Não fiz os cálculos, mas vamos lá, em 21 ou em 22, sabe fazer isso, tá? Ou vamos lá, fazer algum outro, por exemplo, metas que eu posso fazer de academia, ou seja, melhorar minha potência pode ser algo que vai me levar a esse resultado. Então, como é que eu meço a potência, tá? Como é que eu faço a mensuração? Ah, eu posso, quem sabe, fazer salto vertical? Beleza, então fazer, sei lá, 40 centímetros no salto vertical. Entendeu? Eu estou criando metas que se eu bater, eu naturalmente eu estou indo em direção. Eu estou indo. Tá, nesse caso aqui, como o meu é muito detalhezinho, acaba não sendo uma coisa muito palpável. Mas vamos lá. Eu quero correr meus primeiros 10 quilômetros. 10 quilômetros, tá? Nunca corri 10 quilômetros. Quero correr 10 quilômetros em menos de 1 hora, tá?
menos de 1 hora, certo? Vamos lá, desculpa. Bom, eu quero correr 10 km em menos de 1 hora. Pô, para eu correr 10 km eu não corri nada. Eu tenho 1 ano para fazer isso. Tá? Vamos colocar em 1 ano, certo? Bom, é porque eu não corro nada, tá? Pode ser que eu bata isso antes? Pode, mas lembra do tempo, tá? Esse prazo, ele tem que ter um prazo, ele tem que ser desafiador, mas ele não pode ser um absurdo. Então, vamos lá, 1 ano. Eu não corro nada, nem 1 km, tá? É um baita desafio, tá? Bom, mas eu preciso fazer meus primeiros 3 quilômetros, tá? Então, eu vou fazer meus 3 primeiros quilômetros em 4 meses, tá? Vamos lá. Eu tenho que fazer meus 5 quilômetros, então eu vou fazer meus 5 quilômetros, tá? Em 5 meses. Mas eu preciso fazer 7 quilômetros, eu preciso fazer 7 quilômetros, 7 km, em, sei lá, 8 meses, tá? Lembro que tem 1 ano, tá? Eu tenho que fazer 8 quilômetros, tá? Em menos de 1 hora, tá? Entendeu? Eu estou colocando metas que vai fazendo com que eu vou indo degrau por degrau, vou subindo, vou indo atrás, vou indo atrás. Essas metas, elas podem ser da academia, pode ser um salto vertical, mas, por exemplo, eu não vou muito na academia, então, levantar 20 quilômetros, 20 quilômetros, só o louco, imagina, levantar 20 quilos no agachamento livre. Pô, para algumas pessoas isso é ok, mas para outras pessoas é difícil. Então vamos botar um 30 quilos de cada lado no agachamento. Pô, já é um baita desafio. Então 30 quilos de cada lado daqui, sei lá, 5 meses. Aí depois eu posso colocar 15 quilos de cada lado daqui 1 mês e meio. Vocês entendem? Eu vou colocando metas de desempenho que vai fazer com que eu vá chegando lá. Aí depois eu vou ter as metas de processo. O que são as metas de processo? É pensar diariamente, tá? São aquelas ações que eu tenho que bater. Por exemplo, eu tenho que treinar 3 vezes corrida na semana, senão eu não consigo. Então, o meu objetivo dessa semana é bater essas 3 vezes na semana. Eu preciso fazer 2 dias, né, 2 sessões de fortalecimento. Então, eu preciso bater. Então, essas são ações obrigatórias. Por exemplo, eu não me alimento muito bem. Se alimentar bem, tá? Lembra que se alimentar bem é relativo. Então, o que é mensurável? É 100 gramas de tal que a nutricionista me passou. 100 gramas de arroz, 1/3 do prato de salada e 100 gramas de... Eu tô chutando, tá? Meu Deus, imagina ter uma nutricionista que falar que eu tô fazendo tudo errado. Mas tô chutando, ou seja, eu tô mensurando. Eu tô colocando gramas, eu tô colocando colheres, número de colheres, proporções, eu estou mensurando isso. Então isso eu tenho que comer diariamente, eu tenho que comer assim. Então são coisas que elas estão relacionadas ao processo, tá? Então o processo é importante. Se eu fizer isso daqui diariamente, é impossível que eu não chegue aqui. Eu vou chegar, tá? Esse que é o importante, certo? Bom, falando nisso, a gente vai para a periodização. E aqui, periodização, eu não quero falar sobre periodização de treino, até porque não é do meu feitio ficar dizendo para vocês o que fazer, seguir uma planilha, tá? O que é que eu digo com certeza? Se você seguir uma orientação, e eu digo isso com a total certeza, porque sou fisioterapeuta, eu estou terminando minha faculdade de Educação Física, sou mestre em Educação Física, eu tenho uma assessoria, a ProElite, tá? Então eu posso com certeza dizer para você, se você seguirem uma assessoria de corrida, vai ser muito mais fácil, muito mais esse processo, tá? Dá para fazer sozinho? Dá, mas vai demorar um pouco mais mas dá para fazer, tá? Jogando o tempo mais para frente, tá? Cuidando bem mais, sendo bem minucioso em algumas coisas, dá para fazer, tá? Mas com a periodização de um assessoramento é muito mais fácil, tá? E aí aqui, o que é que a gente tem que criar? Aqui a gente cria algumas metas. Por exemplo, qual que vai ser meu foco no base? Meu foco no base vai ser fazer academia 3 vezes na semana. Então, 3 vezes na semana eu tenho que fazer fortalecimento, tenho que fazer treino de corrida. 2 vezes na semana eu tenho que fazer academia, tá? É isso, esse é o meu foco.
Meu foco é esse na base. No específico, o que é no meu específico? Meu específico é fazer, sei lá, 20 quilômetros na semana, entendeu? Então são coisas que vão fazer, pô, se eu colocar esse volume, eu vou conseguir ir melhorando. Tá? Por isso que eu digo que o assessoramento é importante, porque aí é o treinador que pensa esse tipo de coisa, tá? Bom, no meu polimento, o que no meu polimento tem que fazer? Pô, eu tenho que treinar na hora da minha prova. Então, meu treino tem que ser na hora da prova. Eu tenho que me esforçar para que meu treino seja na hora da prova. Eu tenho que me esforçar para me alimentar certinho como eu vou fazer na prova. Eu tenho que me esforçar para, entendeu? Então eu tenho que fazer algo, eu tenho que fazer algo que eu vou fazer na semana, que eu vou realizar. E na competição, aí aqui na verdade basicamente cuidados na semana, enfim, cuidados básicos, não se alimentar, não ingerir muita bebida alcoólica, se hidratar, se alimentar da mesma forma, enfim, as coisas de sempre, tá? E aí na transição treinar 1, 2 vezes na semana, descansar mais, fazer coisas regenerativo, fazer treinos mais tranquilos. Então você vai colocar esses objetivos aqui na periodização. E para finalizar, a gente vai fazer o seguinte: feedback. Todo mês você tem que olhar isso daqui e falar assim, cara, eu estou conseguindo bater isso aqui? Tá certo isso daqui? Não tá certo? Por que eu não estou conseguindo? Por que eu não estou conseguindo treinar 2 vezes na semana fortalecimento? Por que eu não estou conseguindo parar? Tô sentindo alguma dorzinha? Lembra que eu falei para vocês que que as lesões lá em cima eram importantes? Então aqui a gente volta. Por que ele é importante? Eu consigo fazer isso daqui? Dá para fazer? Não dá para fazer? Eu vou ter que, sei lá, eu vou ter que desacelerar um pouquinho? Eu vou ter que cuidar de uma lesãozinha que eu tive? Será que eu vou ter que desacelerar? Dá para acelerar? Não dá? Então aqui o feedback quais são os ajustes que eu vou ter que fazer na minha meta. Muitas vezes eu preciso até ajustar a data da minha meta. Por exemplo, eu vou fazer uma prova, sei lá, em julho. Mas em julho eu peguei uma gripe, ou em julho eu tenho uma viagem, ou em julho vai cair no dia de um trabalho que eu tenho que fazer. Cara, tem que ajustar, é assim a vida. Nada vai ser só para cima, tá? Nada vai ser eu só indo 100%, não. A vida, ela é uma montanha russa. Às vezes, um dia eu tô bem, outro dia eu já não tô tanto, o treino já não rende. A meta que era bater em um mês, eu bati em 40 dias, e assim ela vai indo. É normal, tá? É assim, tá? E aí, esse monitoramento e reajuste, ele vai ajustando, tá? E principalmente te dando uma noção de que, eu acho que eu consigo acelerar um pouquinho aqui, não consigo, vai dar para bater a meta, vou ter que reajustar, parará. Então, isso ajuda bastante, tá? Esse monitoramento e feedback. Esse feedback a gente consegue fazer isso mensalmente, semanalmente, semestralmente. Eu consigo fazer isso diariamente, tá? O que é diariamente? Meu treino foi bom, foi dentro do que eu tinha planejado, foi dentro do que meu treinador planejou. Fortalecimento, me senti bem, senti cansado, não consegui pegar os pesos que eu tinha previsto. Isso é um feedback para dizer assim, esse dia tá meio dia eu tô meio mal. Amanhã eu vou dormir um pouquinho mais, vou dar uma desacelerada. Amanhã eu dou um pouquinho, tiro o pé, dou uma desaceleradinha. No outro dia eu me recomponho. E assim a gente vai indo, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado aqui dessa minha ideia aqui que eu tentei passar aqui para vocês, tá? Eu sei que é bastante coisinha, tá? O vídeo ficou um pouco mais longo do que eu tinha planejado, mas a ideia aqui é que se vocês forem fazer isso daqui depois, né, e não tiverem feito junto comigo, cara, 10 minutinhos vocês têm uma boa noção, 10, 20 minutinhos vocês fazem o teu planejamento desse ano, tá? Eu espero que assim vocês criem metas reais, palpáveis, factíveis, que vocês vão chegar lá no final do ano? Sim, eu vou conseguir bater. Vai dar para bater. Por quê? Porque eu construí a minha meta. Eu não simplesmente joguei ou peguei de alguém. Essa meta é minha. Eu criei essa meta. Eu fui atrás dela. Eu fui galgando degrau por degrau e fui conquistando ela com as minhas metas de processo, com as minhas metas de desempenho, para que lá eu consiga chegar na minha meta de resultado. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, tá? Se você faz assim, se você faz diferente,
se você gosta desse jeito aqui, se você já fez alguma metodologia parecida aqui que eu fiz, deu certo, deu errado, o que tu precisou ajustar, gostaria muito de saber, tá bem? Nos vemos no próximo vídeo, boas metas e se precisar, eu vou estar aqui para ajudar vocês a conquistá-las. Tá certo? Um forte abraço e até mais, gente.